Leitura do livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 3, sexta-feira. Trecho para ler com oração. João, capítulo 14, versículos 20 e 21. A unidade entre o Pai, o Filho e nós. Pelas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20 e 21, podemos ver que a vontade de Deus é nos introduzir nessa relação maravilhosa da Trindade. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nós não vamos estar diretamente no Pai, mas estaremos no Filho, e o Filho estará em nós. Pelo fato de o Filho estar em nós e nós no Filho, e o Filho estar no Pai, somos inseridos no Pai. Amado ouvinte, ao ler os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, podemos perceber que o desejo de Deus não é que tenhamos apenas uma unidade entre nós, os filhos de Deus, mas uma unidade com o próprio Deus. Deus quer inserir-nos, por meio de Cristo, na mesma unidade que há entre o Pai e o Filho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 e 23. Deus colocou Cristo em todo aquele que nele crê. Cristo está em nós, o Pai está no Filho, e o desejo do Filho é que estejamos com ele no Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso está no versículo 24. Deus fez com que Cristo se tornasse uma videira e nós que cremos em Jesus nos tornamos seus ramos. Somos supridos pela fonte que é o Pai, o agricultor. Isso está em João capítulo 15, versículos 1 a 5. E estamos crescendo em Cristo. No fim, só sobrará uma entidade divina e orgânica no universo. Nisto, houve uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, versão Bíblia de Jerusalém. Essa unidade nos inclui no Pai por meio do Filho. Satanás teme a unidade, por isso tenta destruir essa verdade tão importante. O Senhor é o Espírito. A Trindade divina não é só co-inerente, mas também indivisível. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Esse versículo, somado aos outros que já lemos, nos mostra que não é possível caracterizar o Senhor como simplesmente Senhor e o Espírito como simplesmente Espírito, mas o Senhor é o Espírito. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante.
Não há como negar que Paulo se referia a Cristo ao mencionar o último Adão. Jesus é o último Adão na carne, mas ao ressuscitar, voltou para o homem como o outro Consolador, o Espírito da Verdade. Fisicamente era impossível que o Senhor estivesse em todos os lugares. Mas agora, como Espírito, Ele está junto de você enquanto está lendo um livro, enquanto vai trabalhar, estudar, enfim, sem limitação. Cristo, como Espírito, está em todos os lugares, inclusive em seu Espírito. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19, vemos que após sua ascensão, Cristo foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Entretanto, ele está ativo, cooperando com a igreja na pregação do Evangelho. Eles, tendo partido, pregando em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Isso está no versículo 20. Por um lado, ele está no terceiro céu. Por outro, também está aqui como o Espírito, cooperando conosco para levar a cabo a obra de Deus. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 18 e 19, o Senhor disse a seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é inserir as pessoas pela fé nessa entidade orgânica, para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás tentou e ainda tenta, de todas as maneiras, tirar a base de nossa fé. Sobre isso, Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 a 14. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Nossa fé se baseia nessa verdade. Além disso, nos versículos seguintes, Paulo prossegue: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 15 a 18. Se Cristo não veio em carne, não morreu e não ressuscitou, não há redenção. Se não temos a redenção, permanecemos presos no império das trevas. Paulo, no entanto, nos mostra que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso está em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Graças a Deus pela verdade acerca do Deus triuno. Nós fomos, de fato, libertos do império das trevas e inseridos no reino de Deus. Cristo é homem e também é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador e também é criatura. Sem Cristo não temos nada. Se Cristo não é Deus, ele não veio e se tornou homem. E se não realizou a redenção nem ressuscitou, nossa fé é vã. Satanás não conseguiu e não